Deus do O cara céu. machuca dormindo, cara. Acorda com dor nas costas. Poxa vida. Vai dormir bom, acorda ruim. É o seguinte, vamos falar do Palmeiras também, né? O vice-líder tá empatado com o Flamengo em pontos, né? E também com o Juventude, mas o Palmeiras... com o Juventude não, o Juventude tem 6, né? Palmeiras e Flamengo tem 7. Mas os dois dividem a liderança ali do Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas e começou a preparar o time para um grande jogo, né? O que promete, pelo menos, ser um grande jogo, talvez o jogo da 4ª rodada, que é esse Palmeiras e Internacional. Né, a Denise Tomás Bastos traz as informações pra gente. Chega mais, Denise. Tudo bem, amigos do Troca de Passes? Ótima noite para vocês. Depois de folgar no domingo, o elenco do Palmeiras se reapresentou nessa segunda-feira e treinou pela manhã. E agora já começa a preparação para o jogo contra o Internacional, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi muito importante a vitória no Clássico de sábado contra o Corinthians, porque aí o Palmeiras igualou uma sequência de 4 vitórias seguidas. Uma sequência que já tinha acontecido esse ano, mas durante o Campeonato Paulista. 2 vitórias na Libertadores, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Então, vai embalado para esse jogo contra o Internacional. O primeiro de uma sequência de 3 fora de casa. Foi importante também ter o retorno do jogador Paulinho, que estreou com a camisa do Palmeiras, a camisa número 10 nesse sábado. Falou do quanto foi sofrido essa espera, né, essa recuperação, mas ficou muito contente em estrear e quase fez gol no Corinthians nessa estreia. Aníbal Moreno também já volta a estar à disposição do elenco do Abel Ferreira, está se fortalecendo, mas está à disposição, e o Marcos Rocha também. É bom ter o retorno desses jogadores para fortalecer a equipe do Abel Ferreira, que, como eu disse, tem uma sequência de 3 jogos fora de casa. Amanhã, treina pela manhã e depois viaja para Porto Alegre para enfrentar o Internacional na quarta-feira, volta logo depois do jogo, depois no final de semana enfrenta o Fortaleza fora de casa, volta e viaja para Bolívia para enfrentar o Bolívar pela Libertadores. É isso, uma sequência forte aí para o Palmeiras fora de casa, mas com recuperação de jogadores que vai fortalecer o elenco, que quer, claro, manter essa sequência de vitórias. Volto com vocês. Obrigado, Denise. Aí não tem jeito, vai ter que haver troca de jogadores, porque são 2 viagens muito longas e uma ao Rio Grande do Sul, né? Que é um pouco mais confortável. Mas Internacional fora, Fortaleza fora e depois La Paz, altitude para jogar contra o Bolívar. Sequência pela chata. Libertadores. Então, é algo que a comissão técnica do Palmeiras, imagino, deve estar quebrando a cabeça aí para pensar uma estratégia. Contra quem eu vou poupar? Eu estou imaginando até que ele faça um jogo com mais titulares agora contra o Inter, tire um pouco o pé contra o Fortaleza para ir forte de novo contra o Bolívar. Ou, de repente, tirar contra o Bolívar lá, né? Que é um jogo já normalmente em condições muito adversas, né? Não sei. O que você faria, hein, Jéssica? É muito difícil, né? Porque o treinador só vai ter razão se vencer. Se ele perder, ele vai ser criticado, né? Se ele poupar contra o Fortaleza e perder o jogo, vai ser criticado. Se tem uma coisa, né, Jéssica? O Palmeiras, pelo menos, conseguiu vencer os 2 primeiros jogos da Libertadores. Isso pode dar um conforto para, de repente, falar, opa, melhor tirar lá em La Paz. Mas o Felipe Luiz foi criticado pra caramba, né? Porque mesclou um pouquinho a equipe, um pouquinho. Ele nem colocou o time em reserva, ele já foi muito criticado. Mas porque o Flamengo não conseguiu alcançar o resultado. E olha que aquele time que foi a campo, pra mim, tinha condições de buscar o resultado positivo. Mas aí tem uma outra questão também. Será que ele vai fazer 3 jogos seguidos? Porque já jogou com os titulares contra o Corinthians. Não, acho que ele vai poupar. Aí tem Internacional e Fortaleza pelo Brasileiro na sequência, para depois jogar contra o Bolívar. Será que ele faz 3 na sequência para folgar no quarto? Ele tem que poupar. Eu acho que não tem como seguir esse campeonato botando sempre força máxima. Não dá. Todos os campeonatos botando força máxima. Isso constantemente. Ele vai poupar. Em algum momento ele vai tirar. Mas ele não vai fazer esse jogo, um jogo aqui pensando no Bolívar lá, né? Vai levar para esse momento aquilo que eu acredito que ele tenha. Porque o time do Palmeiras é um time saudável, né? Assim, de jogadores fisicamente perdeu o Murilo bons. agora, né? Com lesão. Murilo então, com isso, vai ter cuidado. Mas ele também não tem como falar, poxa, eu vou tirar. Não é essa a questão, da questão de jogar lá em La Paz. É um jogo, lógico, que te traz um sofrimento. Mas eles já conhecem super bem seus atletas ali, né? É que cara, Libertadores, né? E outra, você vai lá para um jogo, lá você tem que escolher os jogadores saudáveis. Mas eu não posso poupar contra o Fortaleza ou contra o Inter por causa do Bolívar, né, cara? Lá o Bolívar, se você empatar, tá bom. Se você não ganhar, não tá ruim, né? E daí pra frente, você vai fazer o quê? Porque não é fácil a estratégia com esses 3 jogos, né? Não. De repente, por exemplo, você usar 5, 6 titulares contra o Inter, tira 4. Depois, no jogo contra o Fortaleza, você
mantém os 4 que você descansou, coloca os 4 e tira os outros 6 que você poupou contra o Internacional. É óbvio que o torcedor vai ter que entender que vai perder um pouco de, conjunto eu ali, acho né? que o Palmeiras olha pro Inter como um adversário direto no título. É isso aí. Então não vai querer, não vai poupar jogadores. Mas ali no Inter, por causa até de logística, você falou bem, acho que não é o problema. Tudo, até daqui do Rio Grande do Sul para Fortaleza, vai de voo fretado, também você consegue se recuperar. A viagem mais dura e tudo é lá, mas eu não posso entregar tudo num jogo que é o Bolívar e eu perder realmente algo aqui e não ganhar lá. Entende? Lá já sabe na primeira fase, já sabe que lá não é o que vai fazer, no momento que está o Palmeiras, não é lá que vai fazer você classificar ou perder a classificação. Porque lógico que você ganha lá, é importantíssimo. Todo mundo, na teoria, vai perder ponto, né? Todo mundo. Só que assim, o problema é que se perde lá, perde na Libertadores, sempre vem aquela cobrança, né? Poxa, foi poupar o time na Libertadores. Mas eu concordo com o raciocínio. Se tivesse que escolher um dos 3, faz mais sentido poupar quando você vai jogar no Não, eu entendi, mas você jogaria titular contra os dois, Fortaleza e Inter, e tiraria o time e colocaria um time com todo o gás contra o Bolívar? Se eu sinto que eles estão bem contra o Inter, naturalmente eu vou com aquilo que tem de melhor, né? E daquilo que tem de melhor também para o jogo contra o Fortaleza. Para depois pensar nesse... Aí você pensa no Bolívar que faz. Aí você negocia lá, de repente. Aí depois desse jogo eu vou vendo como é que tá. Porque dessa administração, às vezes, pro Inter, que é o primeiro confronto, não é o problema, né? Para esse segundo, depende do que vai acontecer no jogo do Inter. Porque às vezes você tá pensando lá, mas tem variáveis aqui, né? Que às vezes vai fazer você ter que replanejar isso. Não é fácil, não. Não é fácil esse planejamento da comissão técnica do Palmeiras. Facto é que não é fácil. Exato. Facto que não é fácil. Notícia para vocês aqui. Fria, coração quente leva oxigênio. Exatamente. Ainda mais lá em La Paz. Deixa eu mostrar aqui a notícia que está lá no GE, porque o Murilo se machucou. Ele teve uma lesão diagnosticada no posterior da coxa direita, né? Músculo posterior da coxa direita. Passou por exames e está fora, então. Sequer viaja para Porto Alegre para esse jogo contra o Internacional. Então, tudo indica, se o Abel desejar manter o sistema, ele vai com 3 zagueiros, os mesmos 3 que jogaram contra o Corinthians, né? Só o Murilo que não deve jogar o Mikael, junto com o Gustavo Gomes e com o Bruno Fux. Né? Então, essa deve ser a formação dos 3 zagueiros. E se ele não for com os 3 zagueiros, ainda, né? Isso, aí tem o Naves. Às vezes, nesse sentido, ele pode falar, poxa, eu vou com 2, que daí eu guardo 1, porque eu posso ter o Marcos Rocha, que faz essa direita ali para mim, não tem problema. Ele, né? Nesse sentido, esses jogadores, eles podem dar uma sustentação tranquila. Se ele quiser, ele joga com Emiliano e Aníbal. Imagina, você tem Evangelista ainda, Richard Rios. É um time, tem várias opções, né, cara? O Evangelista estava machucado ainda, né? O Evangelista ainda não estava recuperado, por exemplo, não foi convocado para o jogo contra o Corinthians. E você vê como é que a administração acontece? Porque, assim, vai acontecer o imponderado. Claro, você imaginava o cara saudável, igual o Murilo. Pode acontecer cada jogo, então é duro você pensar realmente muito lá na frente. O Felipe, jogaço, né? Acho que esse é o jogo da rodada, né? Tem tudo para ser. Palmeiras tem tudo para ser, porque é um Palmeiras que está passando agora por uma reformulação e que a gente vai ver se vai ser dada continuidade. Me parece que sim, são 2 jogos já do Palmeiras com uma nova formação. E contra um Inter que já vem muito consistente, com uma forma de jogar muito bem consolidada, né? Só que são 2 treinadores muito estrategistas, então vai ser uma prova de fogo para o Inter receber o Palmeiras lá. E para o próprio Palmeiras, assim, que vai enfrentar um adversário que está jogando muito bem. O Inter vem invicto no ano ainda. Empatou os 2 jogos fora, e um foi contra o Flamengo, e agora o Fortaleza, que também não é fácil jogar lá. E ganhou em casa. E agora pega mais essa pedreira. Então você vê que ninguém tem refresco, não tem escapatória. Essa rodada, além de Inter e Palmeiras, né? A gente tem Botafogo e São Paulo, um baita jogo, né? Vê o que o São Paulo vai produzir, mas o Botafogo costuma fazer bons jogos, em casa especialmente. Tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, o Fluminense melhorando, o Corinthians em casa deve usar força máxima e é muito forte em casa. Então, são bons jogos aí pra gente ficar atento. Além de Santos e Atlético, né? Santos e Atlético na Vila Belmiro.
Santos com César Sampaio. César Sampaio, deve ser o Cezão, técnico hein, velho? interino. Será que não é bom de resenha. É quarta o jogo? É quarta, 9h30 da noite. Será que não dá tempo de anunciar um novo técnico até lá? Anunciar pode até ser. Mas na beira do campo Na não. beira do campo vai estar o César Sampaio dessa vez. Ó, gente, não sei se em casa vocês escutam ó, esse barulho aqui, vocês pensam que é do banco, mas é o joelho meu e do Felipe. Como é que é o barulho aí? Agora não faz, ó. Intervalo aqui no Troca de Passes.